Graça e paz, irmãos. Amém? É muito importante estar nós juntos aqui. Eu saúdo todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente para compartilhar essa preciosa palavra. Palavra que não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. E hoje, o título dessa mensagem, a responsabilidade espiritual. Amém? A responsabilidade, ela é de cada um de nós. Então ela é pessoal. Então aqui em Gênesis, capítulo de número 2 de Gênesis, vamos começar aqui. Capítulo 2 de Gênesis, verso de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Então esse homem que Deus formou, ele o colocou no jardim do Éden. Esse homem, ele o formou do pó da terra, se refere ao corpo humano. No verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, isso se refere ao corpo humano. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, isso se refere ao espírito do homem que veio de Deus. E o homem foi feito alma vivente. Então este homem que Deus criou, ele é espírito, alma e corpo. Amém? Nós vemos que, diz em Tiago, que o corpo, sem o espírito, ele está morto. Tiago, capítulo 2, verso de número 26. Que o corpo sem o espírito, ele está morto. Então, atenta bem que este homem que Deus criou a imagem e a semelhança dele, ele é espírito, alma e corpo. Mas Deus, ele deu uma ordem aqui no jardim do Éden. No capítulo 2, verso de número 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, e árvore da ciência do bem e do mal. Então, árvore boa para alimento, que era agradável à vista, e boa para a comida, necessidade física. Árvore da vida, essa vida aqui é a vida eterna no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz no capítulo 2, no verso de número 10 agora. Não, perdão, no capítulo 2, verso de número 15 de Gênesis: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Então no capítulo 2, verso de número 9, diz assim: E formou Deus o homem, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, necessidade física. E a árvore da vida no meio do jardim, essa vida é a vida eterna mesmo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E formou Deus lá o homem, e formou o Senhor Deus o homem, diz lá no capítulo 2, verso 15, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, proteger aquele lugar. Verso 16 diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Amém? Mas, verso 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Que fique bem entendido, Deus criou este homem, formou este homem do pó da terra, assoprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí a Bíblia diz que Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, necessidade física, árvore da vida no meio do jardim, vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus
colocou esse homem, tomou esse homem e pôs ele dentro do jardim do Éden, para lavrar e guardar. No verso 16 diz, e ordenou o Senhor Deus, é uma ordem, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas, verso 17, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui nós vemos, eu marquei algumas coisas, e eu gostaria também de ler, que Deus no capítulo 2, versículo 16 e 17, ele ordenou ao homem. No 16 ele diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém? Ele ordenou, no verso 16. Mas no verso 17, é uma ordem que ele coma de toda a árvore do jardim, livremente, é uma ordem. Mas, no verso 17 diz, mas, né? Tem um mais aqui, da árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus continuou falando, ele ordenou, no 16, mas no 17, verso 17, ele diz, mas, não entenda isso, tem um mas aqui, mas da árvore, da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Preste bem atenção, é aqui que nós temos que entender, porque esse mas de Deus aqui, ó, é para nos chamar a atenção, mas da árvore, da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? No dia que dela comer, certamente morrerás. Mas eu quero te chamar a atenção para algo que pode passar desapercebido. No 16 ele ordena, pode comer de toda a árvore livremente, de toda a árvore, né? Livremente. Mas no 17 ele diz, mas, ainda bem que tem esse mas da árvore, da ciência, do bem e do mal, dela. Agora, se você pudesse frisar na sua Bíblia, não comerás. Esse não de Deus aqui, esse não de Deus é o quê? Uma proteção para esse homem. Não comerás. Por quê? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas que morte é esta, pastor? Eu vou te falar agora que morte é esta. É a morte espiritual. Aqui não é ainda a morte física. Deus formou esse homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se fez uma alma vivente. Porque o corpo sem o espírito está morto. Eu disse para você lá em Tiago 2,26, o corpo sem o espírito está morto. E Deus coloca esse homem no Éden, ali tem árvore agradável à vista, boa para comida, necessidade física, árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore eterna, e ele diz, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida que está no meio do jardim, essa é a árvore da vida eterna. E a do conhecimento do bem e do mal, ele colocou tudo ali. No 16 ele ordena que pode comer de toda a árvore, mas no 17 ele diz, mas da árvore, da ciência do bem e do mal, dela, não. Esse não de Deus aqui, tem que ser bem entendido. Esse não de Deus é que nós temos que parar e refletir esse não. Ninguém gosta de ouvir essa palavra não. Quantas vezes os mais velhos diziam para nós, não, isso não, a gente não, é difícil. Nós já nascemos já inclinados para as coisas erradas, e ouvir um não para nós é muito difícil. A gente sempre está preparado para ouvir um sim, mas nós temos que aprender a ouvir mais não do que sim, amém? Os irmãos estão compreendendo? Nós temos que ser disciplinados, porque esse não aqui, ele pode se tornar uma coisa, o diabo pode distorcer esse não aqui, parece, aquele não ali, ele é uma proteção, mas o diabo pode distorcer esse não na mente da pessoa, e parecer que é uma coisa ruim. Por que você diz isso, pastor? Porque está escrito aqui no verso 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Era uma proteção, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E o homem fez o quê? Ele comeu.
E a Bíblia diz que ele morreu, mas a primeira morte que ele recebe ali no Éden é espiritualmente, é no espírito dele. Esse homem, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Esse homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ele é espírito, ele é alma e corpo. A primeira morte que ele recebe aqui no Éden, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele diz, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Adão morreu com 900 e poucos anos, se eu não me engano, 930 anos. Adão, ele ainda viveu ainda muitos anos ainda. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número... Deixa eu achar aqui para compartilhar com vocês. Gênesis 5, verso 5. Gênesis 5:5 diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Essa morte aqui já é uma morte física. Aqui já é uma morte física. A primeira morte que Adão recebeu aqui no Éden foi uma morte espiritual. Essa morte espiritual, ela nos separa de Deus. Esse homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, quando ele desobedeceu a Deus, ele morre, porque a Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis, verso de número 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E Adão comeu. Então qual foi a primeira morte que ele morreu? A morte espiritual. Depois diz lá em Gênesis 5:5 que ele viveu 900 e... Foi todos os dias de Adão que Adão viveu. Foi 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. Aí foi uma morte física. Não mais a morte espiritual. A morte espiritual, ela entrou aqui. Como que pelo homem, diz lá Romanos 5:12, entrou o pecado no mundo. E o pecado, a morte. A morte passou a todos os homens. Ela passou tanto no espírito, como na alma e no corpo. Como? Primeira morte, espiritual. No capítulo 3 de Gênesis ainda, nós temos que entender aqui, porque o diabo distorceu esse não. Na mente de Eva, ele distorceu esse não, como se o não de Deus fosse uma coisa ruim. Olha no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver aqui a queda, a tentação de Eva e a queda do homem. O homem caiu, porque ele recebeu diretamente de Deus uma ordem: de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aqui nós vemos a tentação, no Gênesis 3 diz a tentação de Eva e a queda do homem, porque a responsabilidade estava toda ali em Adão. Adão estava com toda a responsabilidade de cuidar do jardim, de lavrar o jardim, de proteger o jardim. Ele poderia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria, e a morte que ele sofreu foi espiritualmente. Eva foi tentada, Adão caiu, a queda foi dele, porque ele era o responsável ali, a responsabilidade dele, ele falhou com a responsabilidade dele. E a responsabilidade é espiritual. A responsabilidade nossa, ela é individual. Eva também tem responsabilidade aqui. Ela também falhou com a responsabilidade dela. Olha em Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente era mais que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito brotar. Que o Senhor Deus, diz que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, Gênesis 3:1. É assim que Deus disse, olha, preste bem atenção. Eu vou ler de novo, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, olha aqui o não de novo. Não comerás de toda a árvore do jardim? Olha o que essa serpente falou para a mulher. Olha o que ela disse na parte B. E esta disse a mulher, Gênesis 3:1. É assim que Deus disse,
não comerás de toda árvore do jardim? Olha o não aqui. Só que o não que praticamente distorceu na cabeça dela. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ela vai responder a pergunta dela no verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. E ela responde errado. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Qual é a árvore que está no meio do jardim? É a árvore da vida. Ela já respondeu tudo errado. Ela se esforçou para responder uma pergunta que Eva fez. E nessa tentativa de responder, ela respondeu errado. E a serpente entendeu. Porque Deus não proibiu dela não comer da árvore que estava no meio do jardim. E nem da árvore que era agradável à vista e boa para a comida. Só proibiu para não comer da árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Mas olha como que ela responde no verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha no verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Qual é a árvore que está no meio do jardim? É a árvore da vida. Deus não proibiu dela comer essa árvore. Disse Deus, ainda falou que foi Deus que disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela respondeu tudo errado. Deus diz que de toda a árvore do jardim, lá em Gênesis 2, verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Mas olha a árvore aqui, quantas árvores tem? Nós podemos ver aqui que tem 3 árvores aqui, Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, o que, gente? À vista. E boa para quê? Para comida, necessidade física. Nós já estamos vendo aqui uma árvore. A segunda árvore, e a árvore da vida, no meio do jardim. A árvore do quê? Da vida, no meio do jardim. Que vida é essa, pastor? Vida eterna. E a terceira árvore aqui, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Em Gênesis 2,16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, olha o verso 17, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Dela não comerás. Mas não foi da árvore da vida que ele proibiu. Ele proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente, que é Satanás, ele tentou Eva aqui no jardim do Éden, diz no capítulo 3, verso 1: ora, a serpente é mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse? Olha, não, olha o não aqui, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela não tinha que responder nada, aquilo não foi Deus que falou. Ela tinha que ter discernimento que aquela pergunta não veio de Deus. Olha no verso 2. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha como ela responde tudo errado no verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida, gente. Eu já falei isso para vocês, amém? Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha como que ela respondeu tudo errado. E a serpente percebeu que ela respondeu errado. E a serpente responde no verso de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. No verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui foi a tentação de Eva. E ela, nesse diálogo com a serpente, olha o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era agradável, era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A tentação foi de Eva, e a queda foi do homem.
Ele não foi forçado a comer. Ele comeu conscientemente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ela foi tentada. Adão não. Ela simplesmente comeu do fruto. E não era o fruto que estava no meio do jardim. Comeu do fruto que Deus proibiu para que não comesse. Ela que respondeu errado. Falou do fruto que está no meio do jardim. Disse Deus para que eu não comesse. Não. Deus não proibiu dela comer da árvore agradável à vista e boa para a comida. Deus não proibiu ela de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Deus proibiu ela de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que ela comeu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dela sim foram abertos. E de Adão também. No verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão. Verso 9. E disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse-lhes, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ele nem assumiu a responsabilidade, ele nem confessou o pecado dele, ele jogou a culpa em quem agora? Em Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, então ele está dizendo, o Senhor que foi culpado, se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não tinha comido. Ele tinha uma ordem de Deus para comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva foi tentada, mas a queda veio do homem, ela deu o fruto e ele comeu. E quando Deus vem na viração da tarde, tinha uma comunhão com esse homem todos os dias. Ele ouviu a voz de Deus, audivelmente como eu estou falando com você aqui. Ele ouviu a voz de Deus e ele temeu. A gente sabe de onde veio o medo agora. Quando a pessoa faz as coisas erradas, olha o que acontece. Ela começa a se esconder. Quando a pessoa está praticando as coisas erradas, ela não quer vir para Deus, ela não quer ouvir a voz de Deus. Por quê? Ela já sabe que está fazendo coisa errada, então ela quer fugir de Deus. Aqui ele começa a fugir de Deus. Aqui nós vemos todas as pessoas que tentam fugir de Deus. Toda pessoa que está fazendo coisas erradas, nós vemos aqui, ela teme a Deus. Por isso que ela não quer ouvir a voz de Deus, ela não quer ouvir a verdade, ela começa a fugir de Deus. Ela faz por onde sempre está fugindo de Deus. Aqui, esse homem e essa mulher, eles foram feitos a imagem e a semelhança de Deus. Eles estavam maravilhosamente ali dentro do Éden. Mas quando eles pecaram, qual foi o primeiro intento dele? Foi fazer o quê? Se esconder de Deus. Hoje também é assim. Toda pessoa que não está andando na luz, toda pessoa que está em pecado, ela tenta fugir de Deus. Muitas vezes até dentro de uma igreja, dentro do sistema religioso. Mas de Deus ninguém foge. Deus disse, ei, quem te mostrou que estava nu? Comesse tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ele disse no verso 12, então disse Adão, a mulher que me deste. É mais fácil culpar os outros do que assumir a responsabilidade. Hoje também é assim. Hoje nós vemos os conflitos nos casais, vemos os conflitos hoje no meio das famílias. Por quê? É mais fácil culpar o filho do que assumir a responsabilidade do nosso erro. É mais fácil culpar o nosso próximo do que assumir as nossas próprias responsabilidades. É mais fácil acusar a mulher do que assumir a nossa responsabilidade. É mais fácil a mulher culpar o marido do que assumir a própria responsabilidade. Nós temos que aprender que a responsabilidade é pessoal. Diga comigo, a responsabilidade é pessoal. É pessoal. Ele devia ter assumido a responsabilidade dele. Deus deu uma ordem para ele. A mulher foi tentada, mas ele tinha recebido de Deus uma ordem. Ela também sabia da ordem de Deus. Ela sabia que aquela ordem, que aquela conversa, que aquela serpente estava, aquele papo que ela estava conversando, porque a tática do diabo é sempre assim. Ah, não, você não pode agora viver mais essa vida assim porque você é cristão. Ele sempre vem com um não distorcido, porque o não de Deus é uma proteção para nós. Mas o diabo vem sempre trazendo que o não pareça para nós que é uma coisa ruim, mas o não de Deus é uma proteção para mim e para você. Não, está mostrando para nós que tem um limite, até aqui você pode ir, daqui para lá não vai, que você vai se machucar, você vai se dar mal. Quantas vezes o pai chega para uma criança, a criança é pequena, ele vai pôr o dedo na tomada e o que o pai fala?
não mexe aí, e até bate muitas vezes na mão, corrige, disciplina. E o filho, ele vai para pôr o dedinho, ele não põe, porque o pai já deu um tapa na mão. Mas se o pai descuida, o homem já tem essa inclinação para isso. Ah, meu pai não está vendo. Ele vai, toma um choque. Quando ele toma um choque, aí ele... Entenda bem isso, o não é uma proteção. Às vezes um não na minha vida, um não na sua vida, ou não com uma pessoa mais madura, uma pessoa mais, né, com mais experiências. Quem tem mais experiência do que Deus? Se Ele que criou todas as coisas. O não dele muitas vezes parece para nós como se ele é um Deus ruim. O diabo ele quer distorcer na mente do homem, como que, não, foi assim que Deus disse. Não, como é o não já distorcido, como se o não fosse uma coisa ruim. Não, o não é para nos proteger. Você está entendendo? Você que está me ouvindo, você está entendendo? Porque a responsabilidade, ela é pessoal. O não, ele determina para mim e para você uma linha. Se você ultrapassar essa linha, você vai se dar mal. Então nós temos que entender que a responsabilidade é pessoal. E se você não entender esse não de Deus, o diabo vai distorcer na sua mente e você achar, não, mas você é livre, você pode fazer o que você quiser. Olha, a Bíblia diz que tem a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e venha se salvar. A vontade permissiva de Deus é tudo aquilo que eu e você fizer, nós vamos colher. Tudo que você semeia, você colhe. Então nós temos uma linha, nós temos um limite, nós temos uma linha ali, nós não podemos ultrapassar essa linha. Tem o não de Deus, é uma proteção de Deus, para nós não ultrapassarmos os limites. Esse não, ele faz parte da nossa vida. Por favor, entenda, nós temos que ouvir mais não do que sim. Aprenda a ouvir mais não do que sim. Líderes sobre a minha vida, eles me instruíram muitas vezes sobre isso. Eu tenho um líder meu, mais velho, bem mais experiente do que eu. Ele é um pai na fé para mim. E quantas vezes ele falou, olha, o problema de vocês é que vocês não sabem ouvir não. Mas eu muitas vezes não entendia o que ele queria dizer com aquilo. Até que Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse entender. Ele falou, olha, quantas vezes ele falou, vocês têm que aprender a ouvir mais não do que sim. Muitas vezes vocês vão vir até a mim e eu vou falar não. E eu sei que vocês vão achar ruim. Quantas vezes ele falou isso conosco? Eu mesmo guardo isso na minha memória, até hoje eu guardo isso no meu coração. Muitas vezes eu ficava chateado, porque eu falava alguma coisa, vou fazer assim, ele falava não. E o não dele não voltava atrás, era não e pronto, é não e não. E eu ia para casa muitas vezes remoendo aquilo. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Porque o diabo estava distorcendo na minha mente, como se aquilo fosse uma coisa ruim. Não, aquela era uma forma de me proteger, de eu não passar a linha, eu tenho uma linha de limite. Até que eu vim entender que o não de Deus, o não de um líder, de uma pessoa, um ancião, uma pessoa mais velha, um líder espiritual que foi sobre a minha vida e é ainda sobre a minha vida. Eu tenho certeza que ele ora por mim, tenho certeza que ele ainda intercede por mim para que dê certo a obra que Deus começou na minha vida. Se eu entender, quantas vezes as pessoas mais velhas vêm falar com a gente, falam não, um pai, quantas vezes o meu pai falou não. Ô pai, eu vou na festa ali com um amigo tal. Não gosto que você ande com fulano e Bertano. Aquele não para mim, era distorcido na minha mente, eu achava não, eu fazia tudo ao contrário. E olha, eu colhi tudo aquilo que eu semeei. Então eu gostaria que você entendesse, a responsabilidade é o quê? Pessoal, gente. Adão, ele recebe uma responsabilidade e ele não foi fiel àquela responsabilidade. Aquele não de Deus era para proteger Adão. Ele tinha que guardar o Éden, ele tinha que proteger a mulher, proteger o Éden. Como um pai de família, ele tem que proteger os seus filhos, ele tem que aprender. Um pai, quando ama, ele tem que aprender a falar mais não do que sim. Hoje em dia os pais não, os pais deixam os filhos andar fazendo o que querem. Esse filho vai trazer problema para você futuramente, ele vai te envergonhar. Esse filho tem que ser disciplinado, essa filha tem que ser disciplinado. Esse jovem pastor como eu, nós temos que ser disciplinados, nós temos que ouvir mais não do que sim.
A esposa muitas vezes vem falar alguma coisa, o marido, ele tem que aprender muitas vezes, ou a mulher tem que aprender muitas vezes a ouvir, não, agora não é a hora, não vou fazer. A mulher muitas vezes esperneia, bate o pé, não, é agora, não é agora e pronto. Vai ser na hora certa, na hora de Deus. Então vamos entender, a responsabilidade é espiritual. É espiritual e também esse não de Deus é muito importante para que eu e você possamos viver uma vida de responsabilidade. Vamos aprender a ouvir mais não do que sim. Quando essa palavra soar como assim algo difícil para você entender, você vai com toda empolgação, eu vou falar com o fulano, eu vou falar com o meu pai, eu vou falar com o pastor da igreja, eu vou falar, mas se o líder ele tiver maturidade, ele vai olhar para você e ele vai saber que você ainda não está preparado para determinadas posições, determinado cargo, determinada responsabilidade. Então, mas eu vou fazer assim que eu estou achando que está legal, está todo mundo fazendo. Aí o líder vai e fala, não, para, reflita, aprenda que o não é uma proteção para você. Se nós tivéssemos ouvido os nãos que os nossos pais falaram, muitos de nós não teríamos passado por prisões, muitos de nós não tínhamos caído em prostituição, muitos de nós não teríamos entrado num relacionamento totalmente errados. Então vamos aprender a ouvir o mais não do que sim, porque todas as promessas de Deus, nunca se esqueça, nós já estamos, isso aqui é só o início, nós vamos dar continuidade em todos esses assuntos. Você vai aprender que o homem ele é espiritual, você que ainda não sabe, se você já sabe, por favor, passe o que você já sabe, e que Deus possa te despertar também. Você vai aprender com esse homem, ele é espírito, que esse homem ele é também uma alma, e esse homem também ele tem um corpo. Você vai aprender tudo isso. E você vai aprender as funções de cada um deles, do espírito, a da alma e a do corpo. É o que Deus vai encher o meu coração. Eu tenho aprendido, isso não é só de mim mesmo, eu aprendi com os meus líderes, eu aprendi com pessoas espirituais, com pessoas que realmente dedicaram suas vidas, aprenderam e me trouxeram coisas mastigadas, e eu recebi deles, e o que eu recebi também de Deus e desses homens, desses líderes que foram sobre a minha vida, e alguns ainda são eu quero também transmitir para vocês, eu quero passar para vocês, para nós podermos crescer junto. Eu quero que você cresça, aprenda. Quando você ouvir um não, reflita, pare, pense, por que o meu pai falou não? Por que o meu pastor está dizendo que não? Porque o marido também, eu também muitas vezes eu vou falar algo com a minha esposa fala não. Soa como algo assim, difícil. Não, tem que ser agora, tem que ser não, é como eu quero. Não, não é como eu quero, é como Deus quer. Então, mas por que não? Vamos sentar, vamos refletir. A gente vamos errar bem menos. Amém? E que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher o teu coração com essa palavra. Eu quero terminar aqui com pelo menos esse início de várias ministrações que vai haver ainda. Nós vamos dar sequência a tudo isso. Deixa eu só lembrar aqui se está em 1ª ou em 2ª Coríntios. Deixa eu mostrar para você no capítulo de número 1 de 2ª Coríntios. Preste bem atenção. Deus fala não, sim. Ele fala sim. E muitas vezes eu vejo aqui na palavra muito mais não do que sim. Se você for para o livro do Êxodo, capítulo 20, não é lá que eu vou agora, nós ainda vamos chegar lá. Ele fala, não terás outros deuses diante de mim. O que é aquele não? Terá outros deuses diante de mim? Você pode me responder? Está lá no Êxodo 21. 20, verso 1. O não de Deus é que se você colocar alguma outra coisa e fizer um Deus para você, você já está em maus lençóis. Porque você se torna uma pessoa que, como é que eu posso dizer, anula a palavra de Deus na sua vida. Porque ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Esse não, ele vai fazer, se nós obedecer esse não, nós não vamos anular a palavra de Deus na nossa vida. Nós vamos obedecer o não de Deus e não vamos anular. Mas quando nós não obedecemos o não de Deus, nós acabamos anulando a palavra de Deus em nossa vida. Então preste bem atenção nisso. O não de Deus, quando ele diz assim, não adulterarás. Será que Deus é ruim
Porque ele não quer que eu dê uma adulterazinha, sai lá, uma saidinha com a mulher do vizinho. Então, pular a cerquinha. Será que Deus está sendo ruim? Ah, Deus é ruim, só quer que eu tenha uma mulher. Porque ele sabe que se eu adulterar, se eu praticar o adultério, eu vou fazer uma carne, só um corpo só com essa pessoa. Isso vai trazer consequências terríveis para a minha vida. Amém? Quando Deus diz assim, não furtarás, porque eu anulo a palavra de Deus quando eu furto. Se eu furtar, eu estou anulando, eu estou dizendo, não, Deus, não é tão dementado assim, eu só uma furtadinha, uma canetinha, um lapisinho, R$100, R$200, R$1.000. Eu anulo a palavra de Deus na minha vida. Então eu faço com que a palavra de Deus não tenha valida nenhuma mais para mim, não vale mais nada para mim. Ela pode valer para todo mundo, mas eu anulo ela. Então, por favor, não anule a palavra de Deus na sua vida. Porque todas as promessas de Deus para mim e para você, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, verso de número 20. Escute isso. 2 Coríntios 1, 20. Eu faço questão de falar em voz de trovão. Porque quantas promessas há de Deus, são nele sim. Amém. E por ele, o amém. Aleluia. Todas as promessas de Deus. Porque quantas promessas de Deus, são nele sim. E por ele, o amém. Deus quer você feliz? Ele diz que sim, amém. Deus quer você com saúde? Ele diz sim, amém. Deus quer você uma pessoa próspera? Ele diz sim, amém. Mas aprenda, o não sempre vai ser para te proteger e para te mostrar que tem um limite entre tudo que você for fazer nessa terra. Amém? Que Deus possa encher o teu coração com essa palavra, o teu espírito, e que nós possamos crescer junto. O meu desejo é que essa palavra caia em boa terra e que ela possa produzir de 30, 60 a 100 por um. Amém? Um beijo no teu coração, que Deus te dê bastante graça para que você possa continuar ainda me ouvindo também, porque eu ainda vou dar continuidade, se Deus assim permitir. Amém? E nós vamos estar juntos aí compartilhando bastante mais dessa preciosa palavra. Que Deus abençoe, um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.